Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que eu quero te dar boas-vindas a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer imensamente ao meu pastor-presidente, pastor Antônio Ferreira, e ao vice-presidente, pastor Jackson, e à coordenação da Escola Bíblica Dominical, que nos oportunizou este espaço para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nós somos a IEA de Semar, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no campo eclesiástico de Maringá. Eu sou o evangelista Melquisedeque Santos e coopero ali no templo central da nossa igreja. Todos sabem que vivemos um tempo atípico na nossa nação e no mundo. E este canal de comunicação é um canal onde nós vamos continuar pregando o Evangelho do Senhor. Esse trimestre, ele tem um tema maravilhoso. E o tema é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas por isso. E a nossa lição, a primeira lição do nosso trimestre, de domingo, agora 5 de abril de 2020, é a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Eu quero te convidar, juntamente comigo, a estarmos nesta aula durante aproximadamente esses 40 minutos em que vamos estar falando um pouco da palavra do Senhor, atendendo todos os tópicos da lição. O pastor Douglas Batista é o comentarista desse trimestre e nos traz ótimas orientações bíblico-doutrinárias a partir da carta aos Efésios. Essa carta é uma carta em que Paulo escreve a partir da prisão. Ele está preso em Roma, numa prisão domiciliar, por conta de pregar o Evangelho do Senhor. Não por outros motivos, mas é porque no Império Romano eles não aceitavam que se pregasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nero se intitulava um Deus e por isso que Paulo preferiu obedecer a Deus e não aos homens neste aspecto. Preferiu pregar o Evangelho do Senhor de forma maravilhosa, de forma sucinta, objetiva e com muita coragem. E ele, como um cidadão romano, foi até Roma para ser julgado pelo imperador. Ele sabia e tinha convicção daquilo que ele fazia, do Cristo em que ele pregava, porque já havia tido uma experiência com Deus ao longo do seu ministério. Ele mesmo afirma que carregava as marcas de Cristo. Então, Paulo vai escrever esta carta a partir da prisão, recomendando aos irmãos e dando orientações bíblico-doutrinárias e até teológicas para os irmãos na cidade de Éfeso, que era uma cidade que se localizava na Ásia Menor. Essa Ásia não é a China, não é o Japão, é o atual território da Turquia, ou seja, Paulo plantou igrejas na Europa, é isso mesmo. Ele saiu lá da Terra Santa, lá de Jerusalém, e foi até a Europa plantar igrejas. Houve, os irmãos sabem, várias viagens missionárias de Paulo. A primeira, a segunda, a terceira, e alguns teólogos do Novo Testamento colocam até a quarta viagem missionária. Mas o fato é que Paulo, por onde ele passou, além de plantar igrejas, ele ali passou novamente fortalecendo o coração dos irmãos. E em Éfeso, Paulo morou 3 anos. 3 anos ali ele pregou nesta cidade. Antes da gente entrar nesse contexto, eu quero que você acompanhe juntamente comigo. Já falamos aqui o tema da lição e o texto áureo diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática está escrito: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Há um casamento na epístola de Efésios muito interessante. Cristo como cabeça e a igreja como um corpo. Isso é muito interessante porque nos mostra que Cristo, ele sim, é a nossa diretriz. Cristo, ele é
o nosso alvo. E nós devemos obediência a um Deus todo-poderoso, a um Deus que enviou o seu Filho para salvar e para curar e para libertar vidas que andavam oprimidas pelas mãos de Satanás. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 e Atos 19, do versículo de 1 a 7, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E Atos 19, ele vai trazer, no partir do versículo 1, uma história muito interessante. Acompanhe comigo. Atos 19, versículo 1 até o versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Note que Paulo está chegando na cidade e a sua permanência, como eu já falei, vai ser por aproximadamente 3 anos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Eles responderam: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Cristo Jesus. E os que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O nosso objetivo central é mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Nós temos 3 objetivos específicos aqui: a autoria e a data da epístola. Segundo objetivo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o nosso terceiro objetivo específico é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Que maravilhoso, não é? Antes de nós começarmos a introdução da nossa lição, eu gostaria de, nesse momento, apresentar-vos a vocês um livro que eu acho interessante. É Epístolas da Prisão. Ele foi escrito pelo teólogo Russell Shedd e Daniel Mulholland. Esse livro ele é muito bom. Ele trabalha as 4 cartas ou as 4 epístolas que Paulo escreveu a partir da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se você quiser adquirir, tem muitas livrarias por aí, você pode estar adquirindo. Este é um livro que vai somar com o nosso estudo bíblico, que é tão importante a estudar essas doutrinas e essa perspectiva com a qual Paulo ele vai trabalhar com os irmãos em Éfeso. Lembrando que Paulo não está tratando de uma dificuldade específica, por exemplo, como aconteceu na igreja de Corinto. Não. Paulo ele vai estar trabalhando com muito afinco um intuito espiritual, fortalecendo a fé e a doutrina da palavra de Deus junto aos irmãos que moravam na cidade de Éfeso. Bom, introdução da nossa lição diz que a epístola aos Efésios é uma epístola que é coroa dos escritos paulinos, e nela o propósito de Deus, do nosso Deus para com a igreja, é revelado por meio de Jesus Cristo. E nessa lição a gente vai estudar esses aspectos introdutórios. É um panorama da epístola aos Efésios. Nós não temos a intenção aqui de esgotar o trabalho ou estudar demasiadamente a epístola. É uma visão panorâmica e interessante que esse trimestre é muito bíblico e doutrinário para nós aprendermos a respeito de Cristo, a relação de Cristo com a igreja. Para que você possa entender um pouco mais essa introdução,
está nos dizendo aqui o comentarista que durante esse estudo o conteúdo dessa epístola deve nos levar a uma adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Como eu disse no começo da nossa aula, a gente atravessa um momento muito atípico no mundo e no nosso país. E é importante que nós venhamos fixar as nossas bases. Quantas pessoas voltaram a fazer um culto doméstico? Quantas pessoas voltaram a se unir? E amanhã, domingo, a nossa igreja estará num grande jejum e oração para que a nossa nação venha a ser sarada para a glória de Deus. E que, com breve, nós voltamos ao nosso ajuntamento, aos nossos cultos no nosso templo, que tanto também nos faz falta, Não deixando a congregação, como é costume de alguns, aquela fala, obviamente, está em um outro contexto, e a gente sente muita falta, Obviamente que todos nós estamos aqui tomando as nossas precauções, cuidando da nossa família, atendendo às recomendações das nossas autoridades, mas o fato é que a gente sente muita saudade desse ajuntamento, desse coletivo. Igreja, ela trabalha em dois aspectos, o individual e o coletivo, e isso é algo que nos faz falta, mas em breve eu creio que nós estaremos todos juntos. Partindo então para a autoria e data dessa epístola tão maravilhosa. Eu quero convidar você que tem a revista da Escola Dominical para acompanhar. Essa revista eu enviei nos grupos da Escola Bíblica Dominical e acredito que foi repassado para muitos irmãos aí. É a nova revista desse trimestre, obviamente, e ela está em PDF. Então você pode estar acompanhando aí, juntamente conosco, que estamos aqui nessa missão de falar um pouco sobre essa epístola tão maravilhosa. Então vamos lá para a questão da autoria e da data que essa epístola ela foi escrita. Conforme o costume da época, o autor ele inicia a sua carta declarando a sua identidade. O capítulo de número 1, versículo 1, a parte A do versículo, você pode acompanhar na palavra de Deus. Paulo se identifica, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A assinatura apostólica, ele vai nas 13 cartas falar da sua autoria. Paulo se identifica como Paulo e não como Saulo. Nessa primeira parte, nós podemos observar que Paulo, ele, antes de se converter, ele tinha um nome hebraico, chamado Saulo. Talvez uma homenagem aí ao nome de Saul, o primeiro rei de Israel. Só que o seu nome romano, por assim dizer, é Paulo. Saulo significa, provavelmente aí, solicitado, É um significado do nome em hebraico. E Paulo, que é o seu nome romano, já significa pequeno, Talvez ele usa muito esse tema porque a visão que Paulo tem, ou a missão que Paulo tem de pregar o evangelho é ao mundo gentílico. Se você tem Tiago como o presidente da igreja lá em Jerusalém, se você tem Pedro e João pregando para um público judeu, Paulo vai ser um missionário, um pregador para um mundo gentílico. Gregos, romanos, pessoas de todas as partes da Europa, como eu já falei aqui, que a Ásia Menor se localiza na Turquia, ali o leste europeu, ele é evangelizado primeiramente e vai se ocidentalizando. Então agora Paulo ele se apresenta desta maneira para que o mundo da sua época venha entender que ele tem essa autoridade dada por Deus para pregar o evangelho. Bom, a assinatura apostólica, como eu bem disse aqui, evangelizou esse mundo gentílico pela vontade de Deus, obviamente, e não sido escolhido por homens. Eu acho interessante que Paulo ele tem um relacionamento muito profundo com Deus, ele tem uma experiência com Deus. Quantas pessoas precisam ter uma experiência que vai mudar a sua vida? O nosso terceiro subtópico, do tópico 1, fala uma epístola na prisão. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma.
quando nós lemos os últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender as razões por que Paulo está encarcerado, ou porque Paulo está em Roma, né? Porque ele apela a César. Paulo, como cidadão romano, ele é julgado e lá em Jerusalém ele apela, falando, eu quero falar com o imperador, eu sou romano e eu exijo isso. A gente precisa entender também que Paulo, ele é um homem versado nas escrituras, nas letras, nos estudos. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Ele tem toda uma formação. Paulo não é um leigo. Paulo ele não era como muitos dos discípulos que às vezes a pouca instrução tinha. Não, Paulo havia estudado. E quando ele se converteu, ele utiliza de todo o seu conhecimento para o bem da obra de Deus, né? Até na construção de tendas, né? Até numa profissão que Paulo vai ter ao longo da sua trajetória, ele utiliza isso nos campos missionários ou no campo missionário quando ele está pregando o evangelho para ali prover um sustento temporário. Ele não era um obreiro escanchado, talvez, na igreja, né, esperando só pela igreja, ainda que a igreja o ajudasse por algumas razões, mas ele também trabalhava, ele também sabia se virar e utilizou este recurso algumas vezes, como a palavra de Deus diz. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele se identifica também nesta carta como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e embaixador em cadeias, né? Por essa razão ele integra o rol das epístolas da prisão, como eu já falei, Filipenses, Colossenses e Filemão, junto com Efésios, são as cartas, né, que Paulo escreve a partir da prisão. E a data, quando que elas são escritas? A carta aos Efésios, que ela é endereçada ao povo de Éfeso e às cidades circunvizinhas, e quando você se aprofunda nesse estudo, você encontra também que até os irmãos de Laodiceia vai ter contato com esta carta. Colossenses lança um pouco de luz a este destinatário. Essa nossa primeira lição é exatamente sobre isso. É a carta aos Efésios e a saudação aos destinatários. Não só os irmãos que moravam, que residiam na cidade de Éfeso, mas todos os que moravam na circunvizinhança daquela cidade foi alcançado por esta carta, por esta circular que saiu a orientar os dirigentes, os obreiros da época que precisavam ser consubstanciados pela palavra do Senhor. A data provavelmente entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Todas as datas que nós trabalhamos na Bíblia são datas aproximadas. São datas que vêm não com batida de martelo, né? Mas elas vêm aproximadas, devido ao que muito se aconteceu nos primeiros séculos. Perseguição à igreja. No ano 70 o general Tito entra dentro de Jerusalém, queima vários escritos, né? Mas aproximadamente aí entre este período, entre 61 e 62 depois de Cristo. E Tíquico, né, um cooperador de Paulo, ele vai ser o portador, ele vai levar essa carta aos irmãos que está nesta cidade. Eu quero abrir um parêntese aqui para explicar em que contexto essa carta chega aos irmãos na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma metrópole, por assim dizer, uma metrópole da época. Uma cidade portuária, né? Desaguava ali a sua bacia no mar Egeu, era uma importante rota comercial, e Éfeso é uma cidade que detém, infelizmente, um templo dedicado a Artemis, a deusa grega que em romano é a deusa Diana. Só para você ter uma ideia da dimensão do templo dedicado
a essa deusa era de 120 metros de comprimento por 70 metros de largura. Havia 128 colunas. Era maior do que o Partenon, lá em Atenas, na Grécia. Tinha uma estátua enorme dessa deusa. E todas as pessoas adoravam ali, pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus, adoravam a essa deusa. E essas pessoas eram tão idólatras que a cidade inteira era envolvida nos rituais, né? Cultos ali mundanos, por assim dizer, né? Parece até um paradoxo, cultos mundanos, mas um culto dedicado a essa deusa, né? As pessoas desenvolviam atividades artesanais a partir da figura dessa deusa nessa cidade. Era uma cidade idólatra, escrava da magia, de uma cultura completamente comprometida. Eu acho interessante que no trimestre passado nós tivemos uma lição que falou que o Evangelho ele tem um poder de mudar a cultura, né, de qualquer lugar, com sabedoria, né, com o direcionamento do Espírito Santo. Com certeza o Evangelho tem o poder de mudar até a cultura do local. A cidade de Éfeso ela é fundada provavelmente no ano 1050 a.C., né? Já falei aqui que era um importante centro comercial, político, né? É a atual Turquia, uma cidade litorânea, né? E também dentro dessa cidade havia um anfiteatro que cabia aproximadamente 25 mil espectadores, né? Para você ver a dimensão dessa cidade. Alguns teólogos do Novo Testamento, eles vão dizer que a rua principal da cidade de Éfeso era toda no mármore, né? Eu também falei aqui da deusa Artemis, né? Ou Diana, em romano, que era a deusa da fertilidade, e toda essa economia girava em torno dessa construção filosófica, cultural dessa deusa, né? Essa cidade era uma cidade muito religiosa, muito supersticiosa, mas que infelizmente não conhecia Deus. Só que aí vai entrar o apóstolo Paulo, Santo, e ele vai plantar uma igreja numa das cidades mais idólatras da sua época. Vai ficar ali 3 anos. Ora, meu irmão, quantos missionários aqui do Brasil, da nossa igreja, da Assembleia de Deus aqui no Brasil, são enviados para vários países e várias regiões, né? E quando eles chegam lá, eles plantam uma igreja, ganham vidas para o Senhor Jesus, e ali eles formam os obreiros nativos, os obreiros locais. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque estive em Arequipa, no Peru, no ano de 2014, onde a minha irmã é missionária lá, né, pela Assembleia de Deus, lá no Peru. E nós tínhamos que sair 4 horas da tarde, pegar 2 conduções para chegar no distrito onde o pastor Edwin e a missionária Vivian estavam ali fazendo um trabalho do Senhor, um trabalho árduo, né? A equipe é uma cidade muito fria, né? Muito idólatra, muito assim, religiosa em demasia, mas que essa religiosidade não chega ao conhecimento do verdadeiro Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, uma cidade envolta nessa idolatria e uma cidade muito fria, né, no seu clima muito frio, e que ali estão os missionários da Assembleia de Deus pregando o Evangelho do Senhor Jesus e formando obreiros, né, os nativos ali, dando sequência ao trabalho que foi plantado. Assim foi o apóstolo Paulo, né? Se a economia da época girava em torno dessa deusa, né? Se fazia trabalhos em bronze, em prata, né? O artesanato da época, as pessoas ficavam alvoroçadas por conta dessa deusa, por conta desse misticismo exacerbado. Deus enviou o apóstolo Paulo como um grande missionário para pregar o Evangelho com autoridade naquele território.
O subtópico 3 do tópico 2 diz a igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores. Note que em Atos capítulo 20, versículo 31, está dizendo que Paulo ficou ali, como já disse, pelo menos 3 anos. Aí acontece um episódio interessante que Lucas, o médico Lucas e evangelista Lucas escreve, deixa registrado em Atos no capítulo 19. Eu gosto muito dessa passagem e eu gostaria que você acompanhasse na sua casa. Em Atos 19, Paulo, depois de ter passado pela cidade de Corinto, ele vai chegar a Éfeso e ele vai encontrar ali pelo menos 12 discípulos. É a nossa leitura bíblica em classe e nós estamos endossando aqui a partir desse subtópico 3. E ele vai encontrar no mínimo ali 12 discípulos. E ele faz uma pergunta, talvez de praxe, por onde ele passava. Vocês já receberam o Espírito Santo? Meu amado irmão, percebam uma coisa. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, um homem que teve uma experiência com o Senhor. Ele não estava lá em Atos 2, quando daquela efusão do Espírito Santo. Mas se não fosse a experiência que ele teve com Cristo, em pregar com tanta profundidade a morte e a ressurreição, e pregou com tanta veemência que ele chega até o Areópago, onde as pessoas estão sem saber que Deus servir ao Deus desconhecido, e ele prega com autoridade. Quando ele vai falar de ressurreição, alguém até se incomoda, mas ele fala com tanta autoridade, com tanta propriedade, porque ele tinha vivência, ele tinha praxis, ele tinha prática, ele tinha um relacionamento com o Senhor. E ele chega e pergunta, vocês conhecem, ou vocês já receberam o Espírito Santo? Aí alguém vai dizer, a gente nem sabe que o Espírito Santo existe. Então, com que batismo vocês foram batizados? Fomos batizados pelo batismo de João. Obviamente que a Bíblia vai dizer que há um só batismo, e de fato há um só batismo. Só que estes homens foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque no versículo de número 6, a gente vai ver que no versículo de número 5, ele vai dizer que todos foram batizados em nome do Senhor Jesus, e no versículo de número 6, ele vai dizer que impôs as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo. Mas por que Paulo faz isso? Porque o prévio conhecimento em João Batista apontava para o Senhor Jesus Cristo. João Batista foi um profeta, pregou no deserto e ele foi abrindo o caminho para o Salvador. E estes homens precisavam saber mais profundamente a respeito do Senhor, do Espírito Santo, dessa trindade, deste Deus Todo-Poderoso e do papel que ele desempenha, do Cristo que morreu na cruz do Calvário e do Espírito Santo que é o Consolador. Ele tem isso muito bem claro e muito bem explícito, de uma forma em que essas pessoas precisam de um aprofundamento doutrinário e de conhecimento, de relacionamento com o Senhor. O próprio Apolo, que era um varão eloquente, apareceu chegando, pregando, e uma mensagem muito poderosa. Mas Áquila e Priscila levaram ele para a casa deles lá, daquele casal, e ensinaram mais pontualmente as coisas do Senhor. Muita gente pregava o nome de Jesus, mas não conhecia o Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos o revestimento de poder. Você sabia disso? Esse revestimento de poder nos dá mais autoridade para pregar o Evangelho, para fazer a obra do Senhor em tempo e fora de tempo. E o apóstolo Paulo, ele conversa com aquele grupo de discípulos. Ele expõe aqueles irmãos com mais afinco o caminho do Senhor. E olha que interessante, ele fica pelo menos um espaço de 3 meses pregando na sinagoga. Só que as pessoas vão começar a sentir inveja. E o que vai acontecer? Ele vai utilizar uma estratégia. Vai para a escola de Tirano, aluga ali um salão
e ele fica ali quase 2 anos pregando o Evangelho do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Alguém vai dizer que a igreja primitiva era só nas casas e tal, mas aqui a gente tem um relato literal de que houve um espaço ali naquela escola, um salão, onde os irmãos se reuniam. Glória a Deus por isso, né? É por isso que no começo eu disse que a gente sente falta dessa coletividade, porque é bom estarmos entre os irmãos. E Paulo sabia disso, sabia que os irmãos precisavam estar congregados, né? É por isso que na nossa coletividade tem oferta, é por isso que na nossa coletividade tem adoração, é por isso que na nossa coletividade tem curas, é por isso que na nossa coletividade tem salvação de vidas, tem bênção, tem glória a Deus, tem aleluia, tem orquestra, tem grupo de louvor. A nossa coletividade também, ela é algo primordial, né, quando nós falamos do Evangelho do Senhor Jesus. Atuamos de forma, enquanto igreja individual, e de forma coletiva também, e até na sociedade. Quantas pessoas bebiam e por conta da igreja reunida num endereço, num templo, numa estrutura, essa pessoa aceita Jesus lá e ela é liberta, ela é sarada, hoje ela é um obreiro, hoje ela tem família, né? Quantas pessoas saem de uma vida pregressa e encontram naquele templo, né, na igreja, um espaço de adoração ao Senhor, onde ela é recebida, onde ela é abraçada. Isso é importante. Continuando aqui, então, Paulo vai pregar aos gentios, né, ali naquele espaço, naquele salão. Atos 19:9 você pode conferir, né? E Deus usa poderosamente e o evangelho foi crescendo ali em Éfeso, né? Grandes líderes da igreja passam por Éfeso também. Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo, né? O Irineu, um bispo grego do primeiro século, vai deixar registrado, né, em livros extra-bíblicos, livros de teologia, que João liderou também a igreja, né, na cidade de Éfeso. É o evangelista João, aquele que morreu de morte natural. Isso mesmo, o que escreveu o Apocalipse e as cartas. Ele vai presidir essa igreja também, né? De tanto que quando ele está escrevendo cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a primeira é Éfeso, né? E era uma igreja que nasce, né, a partir dos ensinamentos bíblicos doutrinários pela pessoa do apóstolo Paulo, e quando o evangelho vai crescendo, a igreja vai crescendo, vai tomando proporção, e você pode notar isso em todo o capítulo 19, que as pessoas da cidade vão se incomodar, porque a igreja está crescendo naquele ambiente, e sabe o que vai acontecer? O tempo vai passando, a igreja vai se fortalecendo, mas quando o apóstolo João escreve, em Apocalipse capítulo de número 2, ele vai denunciar que muitos já tinham perdido o primeiro amor. Era uma igreja com mais de 40 anos, já na época do apóstolo João, uma igreja consolidada, né? Eu fico imaginando uma festa aí, uma bodas, sei lá, uma bodas de ouro, bodas de prata, alguém fazendo, né, aquele culto, aquele grande congresso, mas vindo uma carta do apóstolo João e dizendo assim, olha, vocês aí, alguns de vocês, não todos, já perderam o primeiro amor, vocês precisam retornar, né? Então, com muita autoridade, muita propriedade. O subtópico 4 do tópico de número 2 fala da saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre os escritos, dentre as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, né? Isto é, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, na cidade de Éfeso, nas regiões circunvizinhas, como eu já disse aqui, né? Se alguns teólogos do Novo Testamento, até um comentário, eu tenho um comentário aqui do Novo Testamento pentecostal, está dizendo que ali ele interage, né, de forma que essa carta vai circular e até os irmãos em Laodiceia vai ser alvo dessa carta aqui, né? Outra coisa, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Os cristãos, né, de passagem, porque eu imagino também que não só as pessoas que não conheciam Cristo, que negociavam, né? Não. Quantos cristãos ali trabalhavam no comércio,
né, viajavam de um lugar para outro, assim como é hoje. Existem empresários, microempresários, pessoas que viajam, caminhoneiros, né, hoje, né, naquele tempo não, mas pessoas que trabalhavam de uma cidade, moravam numa cidade, trabalhavam em outra, e assim faziam esse percurso. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus é uma expressão que ele usa de graça e paz. Quanto aos destinatários aí, né, que a gente estava fortalecendo, ela circulou em muitas igrejas ali da Ásia Menor. Lembrando que a Ásia Menor, vou falar novamente, a Ásia Menor é o território atual da Turquia, um país do leste europeu. Não é a Ásia da China, né, do Japão, da Coreia, não. Essa Ásia Menor aqui, ou essa Ásia, que nem está escrito aqui na revista, ela é este território europeu. Imagine, né, o Evangelho sendo disseminado agora, não só na Terra Santa, né, mas na Europa. Imagine esse Evangelho chegando, atravessando fronteiras. Você vai ver no livro de Atos, né, a ilha de Chipre sendo evangelizada, a Antioquia da Síria, a Antioquia da Psídia. Você vai ver Tessalônica, você vai ver várias cidades que foram alvos desse Evangelho e muitas vidas foram transformadas. Partindo para o epílogo da nossa aula, né, o final da nossa aula, nós temos aqui o propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema, já dissemos isso aqui também, né, específico, como outras cartas que Paulo vai escrever. Porém, nos capítulos iniciais da carta, a gente percebe o quê? Uma ênfase, né, que sinaliza uma solução de certas questões. Por exemplo, novos convertidos, que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e mistérios e magias. Com certeza eles precisavam de ser discipulados, de ser ensinados mais precisamente no caminho do Senhor. Mas agora eles estavam ali, né, se reunindo na cidade de Éfeso e Paulo escreve, né, essa carta. Eu quero que os irmãos compreendam que quando Paulo escreve a carta, ele está preso. Em Atos 19, acontece muito antes, né, da prisão. Em Atos 19, Paulo mora em Éfeso. Ele funda a igreja de Jesus lá, a igreja do Senhor Jesus lá. Ele planta uma igreja lá, né, e fica 3 anos. Passa-se muitos anos, né, aí nós chegamos aí no ano de 60, 61, é quando ele já está em Roma, preso por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho do Senhor, e aí ele vai redigir uma carta aos irmãos que moravam em Éfeso, para fortalecer a fé desses irmãos e fazer com que esses irmãos se agarrem ao Senhor Jesus e que doutrinariamente, né, teologicamente, eles iam crescer de uma forma em que venham dar frutos no ambiente em que eles estão vivendo. Ele não tem nenhum problema específico, a igreja não tem ali nenhum problema específico, mas o fato é de que a carta de Efésios, ela trabalha Cristo como cabeça, né, e a igreja como corpo. Esse relacionamento maravilhoso que o cristão tem ou deve ter com Cristo Jesus. Também é possível perceber aí outra ênfase, né? O passado daqueles cristãos eram marcados por bebedices, imoralidades, né? Mas agora a graça veio e deu um novo estilo de vida. Bem como hoje, as pessoas aceitam a Jesus, né? Se entregam ao Senhor Jesus e agora eles passam a ter uma nova vida e precisam ser discipulados, precisam ser ensinados. Ei, se você não é aluno da escola dominical, nós te convidamos para você se matricular, né? Quando essa fase passar, que estamos aqui vivendo no Brasil, né, por conta desse vírus que se alastrou em todo mundo, e nós voltarmos aos nossos cultos, às nossas reuniões, à nossa coletividade, procure ali o pastor Robson Lara, o presbítero Carlos Eduardo, na coordenação da escola dominical. Se matricule, procure uma sala lá e venha estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas estão sentindo falta da coletividade?
né? Pessoas que quase talvez estava fraco na fé, não ia na igreja, mas agora estão sentindo. Então, quando a gente retornar para este espaço, para os nossos cultos, se matricule na escola dominical, é a maior escola do mundo. Amém? Vamos, então, passando aqui para o encerramento, nós precisamos também destacar que havia uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, né? Paulo trabalhava de uma forma muito equilibrada, né? Porque os judeus eles eram muito religiosos, né? Eles tinham convicções, eles tinham uma cultura muito enrijecida. Só que agora Deus está levando o evangelho através de Paulo para o mundo gentílico. Se você perceber em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus dá um ide aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Mas às vezes a tradição, a religiosidade, né? Aquela cultura maçante, talvez até impedia, mas aos poucos a gente percebe que Deus vai soprando, né? Você vai ver Felipe pregando, né? Aquele eunuco, aquele superintendente da rainha de Candace, e ali batiza aquele homem, né? E aí o evangelho vai chegando em Samaria, não só ali, né, na Judéia, mas agora já chega nos confins da terra, e o evangelho vai sendo pregado, e o apóstolo Paulo dá uma imensa contribuição para isso, certo? Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, né? Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. A mensagem de Efésios gira em torno daquilo que nós falamos aqui algumas vezes na aula. Jesus Cristo cabeça e a igreja como corpo. E aí a gente pode classificar os desdobramentos, né, desse assunto. Primeiro, consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Ponto 3, a reconciliação, olha que interessante, dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5, um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito, na frutificação e na adoração e intercessão no Espírito. Olha que maravilha, né? Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Toda epístola ela é marcada, então, por essa combinação de doutrina, de fé, prática da vida cristã, ou seja, tudo quanto Deus fez é o que Ele espera que a igreja faça. Então, há uma combinação de fatores para que essa carta venha com muita propriedade, com muita força, né? Como algo que vai marcar a história da vida de muitas pessoas. Amém? A nossa conclusão é a seguinte. Muito bem, chegamos à conclusão da nossa lição. E o comentarista, o pastor Douglas Batista, diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Que maravilha, meu irmão! Que estudo profundo da epístola aos Efésios. A síntese do tópico anterior, que é o tópico 3, fala da abordagem da carta e gira em torno dessas duas temáticas, que é Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Olha que maravilha esta conclusão, olha que maravilha como se dá o desdobramento. Se entendemos que, e de fato que a epístola foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para que Paulo escrevesse e registrasse, nós temos aí orientações doutrinárias, nós temos orientações da parte de Deus que nos exorta a viver uma vida de santidade e alicerçados em Cristo.
né? A graça imerecida, ela é dispensada sobre a todos quantos querem receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Olha que interessante, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, que Deus te abençoe de uma maneira especial nesse trimestre, né, que estamos estudando sobre a igreja eleita. Que você saia consubstanciado da palavra de Deus, que você se torne um aluno da escola dominical e que você venha fazer parte, né, desta que é a maior escola do mundo, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo a viver uma vida santa, uma vida de prática com o Senhor, e que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração. Você que está na sua casa, com a sua família, participando desse momento tão especial. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula, por aqui, Senhor, neste espaço, neste veículo de comunicação, nós estamos aqui, Senhor, orando e apresentando a todos os irmãos e amigos que estão acompanhando. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros e abençoa a tua igreja, sara a nossa nação. Meu Deus, que nós possamos passar por esse período tão difícil que estamos vivendo e voltemos à nossa coletividade, aos nossos cultos, meu Pai querido, na nossa igreja. Abençoe a todos, meu Pai querido, professores, coordenadores, os nossos pastores presidentes, os nossos pastores, meu Deus, de cada congregação, os nossos alunos, os irmãos da nossa igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, aos meus pastores. Quero agradecer a coordenação da escola dominical, a minha esposa, a minha família, que me ajudou a que neste espaço pudéssemos estar pregando o Evangelho de uma forma especial para a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.